Imagina você querer trabalhar nos navios de cruzeiros pelo mundo, mas só levar negativa. Cada recrutador só ignora ou só diz não para você e mesmo assim você consegue dar uma volta por cima, muda totalmente a direção e consegue ser aprovado para trabalhar nos cruzeiros, mesmo tendo mais de 40 anos e numa área diferente da qual você estava tentando originalmente. Essa é a história que a gente vai conhecer hoje com um aluno da Academia Tripulante, que ele passou exatamente por isso. Ele só levou negativa, mas conseguiu dar uma volta por cima e embarcou numa das melhores empresas do mercado. E a gente vai conhecer como que foi essa jornada dele, como que é a vida a bordo, o trabalho na área de fotografia. Ou seja, o episódio de hoje está muito interessante para quem quer aprender sobre processo seletivo, sobre vida a bordo e especialmente sobre o trabalho de fotografia, caso esse seja o seu interesse. Muito bem-vindos ao canal Projeto Tripulante. Aqui você aprende como que é a realidade da vida a bordo de um cruzeiro. Como que é o nosso trabalho, a rotina, as viagens, dinheiro, carreira, desafios, para quem é e para quem não é. Tudo isso através de aulas, vídeos, entrevistas, lives, eventos, cursos aqui no Projeto Tripulante. Se eu fosse você, já se inscrevia aqui no canal, ativava o sininho das notificações para não perder nenhum desses conteúdos e eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo alguns links importantes, inclusive o link do nosso canal no WhatsApp, para que você possa seguir e receber avisos por lá quando tiver vídeos novos, entrevistas, eventos e qualquer novidade aqui no canal, tá? Então, o link está na descrição aqui abaixo e a entrevista de hoje vai ser conduzida pelo Marcelo, colaborador da Academia Tripulante, que entrevistou o nosso aluno antes dele embarcar. Detalhe, né? A Academia Tripulante, que é a única formação profissionalizante para tripulantes de cruzeiros do Brasil, com curso de inglês, reconhecimento do MEC, suporte, comunidade, simulações e tudo que você precisa para embarcar do jeito certo, o mais rápido possível e conquistar o seu salário em dólar a bordo dos cruzeiros de luxo. Então vamos lá, vamos conhecer a história desse nosso aluno que levou negativas, mas conseguiu mudar a rota totalmente e qual foi a principal ferramenta, o que fez a maior diferença na jornada dele para ele finalmente ser chamado para as entrevistas e conseguir a sua aprovação nos cruzeiros de luxo. Vamos para a entrevista agora. Olá, futuros tripulantes. Quem fala aqui é o professor Marcelo Araújo, professor Marujo. Fui aluno do Profissão Tripulante e também trabalhei na MSC e na Royal Caribbean. Hoje estamos aqui para receber um rapaz que foi nosso aluno também, estudou com a gente e depois foi trabalhar na Princess. O nome dele é o Marcos Oliveira e trabalhou de fotógrafo lá na Princess, que é uma companhia top, é uma companhia muito legal. Diz aí pra gente, Marcos, como foi aí essa jornada do sonho de trabalhar a bordo e até realmente concretizar esse sonho de estar lá fotografando pelo mundo todo. Então, Marcelo, bom dia, obrigado aí. Esse projeto, ele começou já tem cerca de uns 2 anos, né? Tipo assim, vamos botar aqui os meninos, as crianças saíram de casa, né? Ficaram uma hora de idade, e aí eu tinha esse projeto de fazer alguma coisa para mim mesmo, conhecer outras pessoas, ter uma outra experiência. Mas aí surgia sempre aquele caso, né? A idade, né? Já tenho 48 anos, agora já com 49. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Buscando informações ali pela internet. Porém, como você falou, trabalhei na fotografia, que não era o projeto inicial, né? Eu sou guia de turismo no Rio de Janeiro, sou guia de turismo, trabalho numa agência na Belo Rio, como agente de viagens, né? E a princípio eu queria o quê? Excursion, né? Eu queria só Excursion. Ou Future Cruise. Future Cruise eu sabia que ia ser um pouco mais difícil. Falei, vou tentar a excursão. Apliquei para algumas das recrutadoras aí e veio aquele e-mail automático, né? Negado, não tem vaga. Aí foram 2, na verdade, que eu apliquei. Foi para Infinity e uma outra que agora não estou me lembrando aqui. Acho que já até fechou. Enfim, não aprovado. Aí eu conversando com um outro amigo meu, né? Falei, pô, eu tava já assim, já tinha feito o STCW, já tava animado para embarcar, e aí
tô vendo que vai ser um pouco difícil entrar na área de excursão. Ele falou, ué, mas você está entrando na área de excursão? Por quê? Porque eu vim para o turismo através da fotografia. Só que eu já não estava mais assim tão trabalhando com fotografia desde a pandemia, que deu aquela queda nos eventos e tudo, então eu parei de trabalhar fotografia e fiquei só com turismo. Aí ele falou, não, cara, você tem que ir para fotografia, você é um fotógrafo excelente e tal, comunicativo. Falei, sabe uma coisa? Vou refazer o meu currículo. O Diogo já tinha feito aquela avaliação, né, do meu currículo, que eu já tinha montado ele bonitinho para a excursão. Tava legal. Falei, caramba, vou refazer. Aí refiz para fotografia. Aí mandei. Mandei assim, tipo, no início de agosto para Portside. Mandei para Portside. Entrei lá, assisti uma live que eles dão antes, aí mandei. E aí, 2, 3 dias depois, recebi o contato. Se podia marcar uma pré-entrevista. Eu falei que não teria problema. E o cargo de fotografia estava aberto lá, né? Em várias empresas. E aí eles falaram, ó, tem a ABC. Aí acabei direcionando para a Princess, até foi uma escolha também, né? Já tinha estudado um pouco a respeito da empresa e tal. E aí, depois dessa entrevista, pré-entrevista com a Portside, continuei o processo direto com a Princess, né? Com o RH deles, que é lá o Selection Partner. Foram 3 entrevistas no todo com a Princess, né? Então, essa foi o começo, né, da fotografia. Que legal, cara. Realmente, é, a gente fica pensando, né? Muita gente, e eu também, quando era aluno, também pensava, pô, eu sou um 50 a mais, será que tem vaga a bordo para mim? E tem, né? Eu tive vaga, você teve vaga, e muito legal essa história, né? Então, assim, você já era fotógrafo antes, você procurou em uma outra área, e aí a mentoria falou para você, foi a mentoria ou foi o recrutador que falou para você ir para Foi a Portside. a Portside? Legal. E na mentoria, o que você viu aqui com a gente de mentoria, do currículo, das aulas e tudo mais? O que você considerou ali que foi um ponto importante para que você passasse nessas entrevistas? Bem, ali dentro do curso, a parte do currículo, a elaboração do currículo, assim, foi primordial. Tanto é que depois, quando eu refiz esse currículo para a fotografia, né, já foi mais fácil, porque eu já tinha trabalhado muito tempo ali no meu currículo da excursão, sendo que a fotografia, eu precisei de algumas cartas de referência, né? Fui nas escolas que eu trabalhei e tal, peguei essa carta, anexei com esse currículo para mandar, e também na parte daquela simulação da entrevista. Possíveis perguntas, né? E aí ali eu fui vendo, né, no modo geral, o que poderia ser perguntado. Ah, Então, que essas legal. 2 partes foram primordiais. Essa simulação de entrevista realmente fez uma boa diferença para mim também. E antes de simulação de entrevista, a mesma coisa que você, né? O currículo, com um currículo mal feito, um currículo feito no Word, as pessoas, eles não te retornam, eles não servem nem para falar um não, né? Eles simplesmente não retornam. Realmente. E Teve algumas que não retornaram. você já vinha da área, então, de turismo. Então, o inglês não foi um problema para você. O inglês não foi um problema. Assim, já não utilizava tanto. Assim, como guia aqui no Rio, nossos maiores visitantes são argentinos, né? Mesmo eu recebendo argentinos, chilenos, a gente sempre acaba falando um pouco de inglês no meio do portunhol, mas o inglês era o que mais predominava, né? E também recebia norte-americanos, né? Então, isso durante a entrevista que eu tive também com a Princess, né? No caso, eu tive entrevista com o gerente da fotografia da Princess. Eu acho que essa minha posição que eu coloquei para ele, que sim, sou fotógrafo, tá? Porém, eu trabalho de guia de turismo no Rio de Janeiro, recebendo
norte-americanos recebendo argentinos, e ali eu acho que foi muito decisivo. Essa experiência de você já ter com pessoas de outras nacionalidades, entendeu? Acho que isso ainda ajudou. Sim, você linkou uma coisa que você já tem, Linkei, né, linkei. para um cargo que você não estava exercendo, linkou e a pessoa viu sentido nisso e você foi a bordo. Que legal, que legal. Exatamente. Assim, muita gente acha, né, que fotógrafo só passeia, que está lá só para tirar foto e sorrir. Quem está atrás da máquina, quem está atrás da câmera, né? Eu também faço um pouco de fotografia, é uma responsabilidade muito grande, né? Que tipo de fotografia você fazia antes de ir a bordo? Trabalhava fotografando casamento, festa de 15 anos, formaturas escolares, eventos no todo, né? Certo, Fotógrafo de certo. eventos. E aí, o que você sentiu de diferente em fotografar navio, em fotografar as pessoas a bordo? Qual que você falou assim, nossa, isso é muito diferente da minha rotina de fotógrafo em terra? Tá, então, o fotógrafo de evento, ele pode usar a sua criatividade. Você é livre para você trabalhar o seu olhar, para você dirigir ali o casal ou a menina do jeito que você quer, tá? E primeira coisa que eu cheguei no navio, que eles estavam ali me dando equipamento, ele falou para mim, que era o meu manager, esquece tudo que você sabe de fotografia em terra. Esquece, você vai fazer o que eu quiser, o que a empresa determinar, com a configuração que tem que ser, no formato que tem que ser, inclusive a direção que tem que ser, porque eu não posso deixar você dirigir aqui o seu casal. Eu fui pro Coral Princess, no caso, né? E essa fotografia, ela fica diferente do fotógrafo do navio do Safira, do Star Princess. Não posso. Eu preciso padronizar isso. Então você vai seguir a nossa regra, a nossa fórmula. E isso foi muito difícil. Isso foi bem complicado, porque aquilo não aceitava. Porque, tipo assim, você, um fotógrafo que você gosta de criar, você gosta de. E ali você se engessa um pouco. Você fica engessado, você começa a fazer um trabalho mecânico. Nossa, isso que você está me falando, sabe? Porque assim, eu que sou um cara que gosta muito de fotografia, eu gosto de fotografia esportiva, eu faço algumas artes marciais, faço corrida de montanha também, e sempre fui assim muito livre nas minhas criações de fotografia. E na hora que você fala que tem que seguir um roteiro, exatamente o script, né? Uhum. A princípio, doeu no coração, Doeu. mas ao mesmo tempo faz todo sentido. Faz E sentido. veja só, você, Marcos, vai lá e faz uma fotografia maravilhosa, do jeito que você dirigiu ali, ficou incrível. E aí o seu coleguinha de profissão não é tão aplicado quanto você, não faz uma fotografia tão boa quanto ti. E aí como fica? O casal vai ter fila para ter atendimento, o seu atendimento, e o outro vai ficar literalmente a ver navios, né? Então, o que que acontece? Na temporada do Alasca, foram 5 meses no Alasca e um mês na costa da Califórnia. A temporada do Alasca era um cruzeiro de 7 dias. Tá? Durante esses 7 dias, tinham 2 formal nights. Né? A primeira sempre tinha um volume muito grande de fotografia, a segunda o pessoal já não passava tanto para fotografar, mas era um volume bem grande. Então ali você tinha que juntar aquele material dos 2 dias de forma que fossem iguais, né? A gente trocava lá os backdrops e tal, enfim. Quando a gente veio para a costa da Califórnia, foram cruzeiros maiores. Nós fizemos 2 saídas de 11 dias com 3 formal nights. Inclusive, o que que aconteceu? Seguimos ali o script do primeiro e do segundo. Na terceira, eu já tinha um outro gerente, já tinha um novo manager, que o manager, quando acabou o Alasca, ele saiu e entrou um novo manager. Uma gerente que já está há mais de 28 anos na Princess.
Aí ela me deu liberdade, não só para mim, mas como para os outros fotógrafos, que era uma equipe pequena, éramos 8, tá? Para na terceira Formal Night você brincar um pouco. Então, na terceira, você podia brincar um pouco com os passageiros, brincar um pouco mais. Porque os caras já tinham feito aquela foto, que eles falam que é a foto da formatura, né? No primeiro e na segunda. A gente falava, na terceira ninguém vai parar aqui. Então, a gente tinha que começar a brincar com a pessoa, fazer um engajamento mais com a família, com criança, aí faz só a criança com a avó, né? Para gerar um volume maior de fotografia. Isso foi muito legal, né? Então, assim, nós fizemos duas saídas na costa da Califórnia e uma saída nós fizemos por Hawaii, que foram aquele cruzeiro de 16 dias. De Vancouver até o Hawaii são 16 dias, né, ida e volta. É longo, um longo cruzeiro. Então, o que acontecia? A gente acaba criando uma intimidade com o passageiro muito grande, né? O fotógrafo, porque está sempre ali no restaurante, na loja de fotografia, eles param para ver a loja, para ver a foto, para conversar, para comprar não sei o quê. Então, o fotógrafo ele gera um vínculo ali, né, com a pessoa. E fotografia ela trabalha muito esse lado, ele também é emocional, de você não gosto de fotografia, não quero ser fotografado. Por mais que nosso trabalho ter que insistir um pouquinho, né? Vamos lá, vamos fazer uma foto. Tá bom. Aí de uma você fazia 4. Tá bom, chega. Beleza. Aí o cara passava lá, caramba, gostou. Gostei da foto. E isso é muito legal, entendeu? Mas, que nem eu falando, numa temporada do Alasca, que era uma temporada de 7 dias, um cruzeiro de 7 dias, que era pauleira, a gente não podia brincar muito. E no cruzeiro de 11 dias ou de 16 dias, tivemos uma oportunidade maior de trabalhar e brincar com os passageiros, fazer um trabalho diferente, né? Eu creio Isso é também muito legal. que acontece isso em outros navios da Princess. Isso é muito legal. Isso que você falou é muito legal, porque na hora que você pode criar um pouquinho, pelo menos, né? Principalmente nesses cruzeiros mais longos, já fez a foto da formatura, igual você falou, né? Aí você vai lá, cria um pouquinho, gera mais engajamento, né? E isso tudo, esse engajamento, essa meta, como que funciona a meta lá dentro? Vocês têm que ter uma meta alta, vocês têm que tirar, a meta é de quantas fotografias da mesma pessoa ou dos casais? Como funciona uma meta de fotografias a bordo, Marcondes? Então, ali na Princess, nós fotografávamos uma média aí de 2.500 fotos por saída. Um passageiro, tá? Cada fotógrafo. Alguns fotografavam até um pouco mais. Eu, como estava sempre no embarque, então quem estava fotografando no embarque tem um volume maior de foto, né? Eu estava sempre ali porque era o meu primeiro fotógrafo, então vai para o embarque, estava sempre no embarque. Então isso, eu tinha um volume de 2.000, 2.500 fotos, tá? Chegou a 3.000 aí algumas vezes. A média de venda que eles almejam, que eles acham que seria o ideal, é entre 18% e 20%. Se você fez 2.000 fotos, né, o ideal seria você vender entre 18% e 20% dessas fotos. Tá, umas 400 fotos, mais ou menos. Isso. De vendas. O que não é fácil. Porque você não está sozinho ali. Tem mais 8 fotógrafos. Então, esse número ele é distribuído, acaba sendo distribuído. Então, assim, esse é o ideal, tá? Variava entre 14, 12, 16, 18. Essa meta é uma meta sua ou é a meta da equipe? Não, pessoal, assim, no final, a equipe teria que alcançar os 18%, seria o ideal para a venda, tá? E ali cada fotógrafo trabalhava o seu modo. Todo mundo queria bater aquela meta de 18%. Né? Um acabava compensando mais que o outro. Um ficava em 12, mas o outro estava em 22. Entendeu? Então, assim, depois, no final de tudo, o departamento conseguia lá 18, 19, 16% de vendas. Ah, Marcos, como é que vai saber qual é a foto que vendeu?
na fotografia, na máquina tem o arquivo com seu nome, é configurado ali, Marcos, MVFO, as minhas iniciais. Então, toda foto que o passageiro comprava, fazia o download ou imprimia, ó, o Marcos teve 50 fotos impressas, 200 download, sabiam quantas fotos cada fotógrafo tinha vendido. Tem um sistema, legal, Um legal. sistema. Por falar nas fotos e tudo mais, uma curiosidade minha, que assim, na MSC, na Norwegian, eu via os fotógrafos, cada um tinha um equipamento diferente. Na Princess, o equipamento era dado pela companhia, é fornecido pela companhia, ou é o equipamento que você leva? Não. Inclusive, foi um pré-requisito que eu procurei uma empresa que fornecesse o equipamento. Né? A Princess, ela trabalha com Nikon e todas as máquinas eram iguais de todos os fotógrafos. Ah, legal, 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 porque em algumas outras companhias, então você já checou isso antes. Nas outras companhias, você teria que levar o seu próprio equipamento. Teria. Ah, tá, legal, legal. E me diz uma coisa, essa viagem toda, você falou aí de Alasca, você falou de Califórnia, quais outros lugares legais que você acabou conhecendo aí pelo mundo? Se bem que você já era agente de viagem, já devia ter passeado um pouquinho também, mas o que você acabou conhecendo aí que você achou legal? Assim, dentro ali dessa experiência, eu não imaginei que eu fosse jamais conhecer o Alasca nem o Havaí. Jamais, né? A costa da Califórnia é mais tangível, até porque eu morei nos Estados Unidos durante um tempo. Então, conheci bastante coisa lá. Mas não era um sonho de consumo. Nenhum desses destinos, na verdade, era um sonho de consumo. Né? Nem o Alasca. Mas o Havaí, pô, muitas pessoas sonham conhecer o Havaí, né? E, então eu falei, caramba. Depois, assim, no finalzinho do contrato, que já estava assim, contando no calendário, né? Falei, ai meu Deus, doido para acabar já o Alasca, que era muito corrido, né? 7 dias é um cruzeiro muito rápido. Você começou, acabou, né? É muito corrido. E aí que a gente foi para o Alasca, inclusive aquele cansaço que a gente já começa nos 4, 5 meses, quando acabou o Alasca, que a gente mudou de cenário, né? Califórnia, Havaí, parece que deu aquela renovada. Deu uma renovada. Você já está na praia, já saía de chinelo, dá um mergulho. Isso mudou. Me renovaria por mais 3 meses a bordo. Entendeu? Assim, É, esse mês. isso é bem também da luz do lugar, né? Ainda mais para quem é fotógrafo, e luz é vida, né? Não existe fotografia sem luz. O Alasca, por mais que seja no verão deles, né? Ou Isso. primavera deles, a luz é baixa. E aí, quando você chega num lugar onde tem mais luz, a coisa realmente se renova. E isso que você falou também, de lugares que você provavelmente não compraria uma passagem para lá, né? Eu fui para na Tunísia, né? Pô, você já trabalhou com agência de turismo, já chegou lá alguém querendo viajar e conhecer a Tunísia? Não. Né? Não, mas essa é uma das grandes vantagens de você estar a bordo. Você acaba conhecendo lugares para os quais você nunca pensou em ir, né? Sim. E acaba tornando uma experiência interessante. Aposto que, assim, você foi para o Alasca e ficou uma memória ali do Alasca que você não teria se você tivesse que realmente comprar uma passagem para lá, né? Falando de vida a bordo, como que é a cabine lá no seu cruzeiro? É double cabin também? É cabine dupla para 2 pessoas? Sim. O departamento de fotografia, ele fica no 8º andar, geralmente 8º, 9º andar, dependendo do navio, junto com o pessoal do Future Cruise, com o pessoal do Spa, com o pessoal dos Dancers, eles ficam mais ou menos assim junto, né? Vamos botar ali 8º, 9º andar. E quando eu cheguei, eu fiquei com outro rapaz, que era um subgerente, né? Que é um manager assistant, que hoje em dia não tem mais essa posição na Princess. Fiquei na cabine do 3º andar.
que é onde fica a galera da cozinha, da limpeza. A gente estava ali, entendeu? Era uma cabine que não era mil maravilhas, tinha umas vantagens, porque tudo era no quarto andar. O refeitório era no quarto andar, então, assim, né, para sair do navio, a gente saiu pelo quarto ou pelo quinto andar. Então, eu já estava ali bem no meio, é tudo rápido, né? E eu não tinha conhecido ainda a cabine do nono andar, nem do oitavo andar. Aí houve uma pessoa foi embora, o fotógrafo, e aí o meu gerente falou: se quiser trocar, pode trocar de cabine. Aí eu falei: vamos lá ver. Cheguei no oitavo andar, era uma cabine assim, mesmo tamanho, dupla, né? Mas era a cabine assim, bem melhor, né? Tinha uma qualidade, um acabamento melhor, digamos assim, né? Mas era cabine no Carpete. meio? Era cabine no meio ou era cabine do lado já com escotilha? Não, era a cabine no meio, entre os lados. Então, mas era uma cabine muito tranquila, muito confortável, chuveiro bem quente, ar-condicionado bem gelado, tinha televisão, né? Mas é isso, acho que valeu a pena. E me diz uma coisa, a convivência a bordo, né, na hora de descanso ali, festas a bordo e tudo mais, como foi sua convivência com os outros tripulantes? E por falar em tripulantes, a área de fotografia a bordo da Princess é staff, né? Você não é crew, você é staff, correto? Isso, staff, Então você tinha direito de usar o buffet também, ao invés de comer Sim, só lá no crew staff? sim. A gente podia tomar o café da manhã, qualquer horário depois das 10, né? Qualquer dia, né, no caso. Em dia de porto, qualquer horário. Dia de navegação depois das 10. Almoço depois das 2 da tarde. Você podia almoçar lá em cima no buffet. Dia de porto, qualquer horário. E à noite, jantar, qualquer dia depois das 8 da noite, depois das 20 horas. Claro que nem sempre dava para a gente comer lá em cima. Porque, por exemplo, às vezes você está no seu schedule, que você pegava na loja de 6 às 10. Não tinha como eu sair 8 horas para ir jantar. Eu estava fora do meu horário. Ou eu tinha que já chegar jantado na loja. Então eu jantava 5 e pouco, 5h40 no refeitório mesmo, entendeu? Mas Legal, não foi um problema. legal. E me diz uma coisa, deu para fazer um bom pé de meia? Valeu a Deu. pena financeiramente, assim, comparando com um fotógrafo que está trabalhando em terra aí no Rio de Janeiro, né? E o fotógrafo que foi trabalhar a bordo, como você acha que fica essa balança? Então, assim, na época que eu estava realmente com a minha agenda cheia na fotografia, eu ganhava mais. Eu ganhava mais do que a bordo, tá? Porém, a gente tem a nossa despesa do dia a dia. Tem a sua vida rolando e comendo todo o seu dinheiro. Entendeu? Que não dá para guardar, né? Não dá para guardar dinheiro. Na Princess, o salário aí em torno de. Agora foto 2, né? Eu sou foto 2. Está em torno de $1.200. Salário fixo. Tá? E aí a comissão vinha mais isso, $1.200, $1.500 de comissão. Então, no final aí do mês, você ganhava os seus 2.400, 2.500, 2.800 Nossa, dólares. $2.800. Convertendo isso para reais, que está 5,30, 5,40, dá né? E livre, Dava né? 15 mil assim por mês, mais ou menos, um pouquinho mais. Legal que é livre, né? Porque, assim, na hora que a gente vai fazer fotografia, né? Tem o gasto de se locomover até o cliente, né? O gasto com o seu equipamento, que também vai depreciando, depois você tem que trocar. Isso. Tem o risco também, né? A gente sai com equipamento que é caro, né? E o risco Exatamente. o risco de voltar sem o equipamento e sem as fotos ainda. Então, o cliente acaba perdendo as fotos que você tirou e você perde o equipamento de trabalho. Realmente é complicado. Mas 15 mil num contrato de 7 meses, né? São 7 meses ali, dá para fazer um pezinho de meia. Que legal. Deu. Então, eu Que fui com legal. uma dívida. Eu fui com uma dívida de mais de $45 mil.
Uma dívida de cartão de crédito. Foi. Mas em 3 meses você quitou a dívida praticamente. Exato, então. exato. Então, assim, isso me deu aquele gás também, né? Assim, porque eu não conseguia pagar essa dívida aqui. Eu não ia conseguir. Era uma E dívida aquilo, que né? você. Não, Bola de ela não neve. estava rolando os juros. Mas é uma dívida que, por exemplo, estava parcelada lá, sei lá, 10 de 4.500. Um exemplo assim, né? Só que aí, no mês ganhava 8.000, aí não tinha como não usar o cartão de crédito. Vamos botar assim, eu pagava 4.500 do cartão, mas aí eu precisava usar mais 1.000 e pouco, 2.000 de cartão. Então, assim, não adiantava nada, porque eu paguei 4.500, mas eu já gastei 2. Então, aquilo não ia acabando. Entendeu? Eu falei, eu preciso acabar essa dívida. Então, graças a Deus, eu voltei sem dívida alguma. Isso realmente é muito bom. Legal. Uma coisa que eu comentei com o Diogo quando ele me entrevistou, né, é que eu gastava a bordo por mês comigo $50. Eu gastava $50, porque eu saía sempre para correr, e aí quando eu saía para correr, quando eu ia voltar para o navio, eu falava, deixa eu tomar um expresso aqui, estou na Itália, deixa eu comer um calone, deixa eu comer uma marguerita, então, uma coisinha ou outra. Então, assim, eu gastava, em média, $50 comigo, né? Porque você não gasta com internet, você não gasta com água, com luz, você tem onde dormir, você tem onde comer, você vai sair, às vezes já sai de barriga cheia do navio, e muito bem Quando alimentado. eu saía para andar, só depois de comer. Andava o dia inteiro e comia de volta. Exatamente, Mas exatamente. assim, você falou entre os seus $50. Eu gastei uma média de $80. Gastei uma média de $80. A internet na Princess ela é bem barato, né? Era $2 por dia. A gente tem um WhatsApp grátis, né, aberto, mas se você quisesse pagar o plano para rede social, enfim, eram $2 por dia. Então eu me limitava em, tipo assim, colocar 2, 3 vezes por semana só internet. Até porque eu não tinha tempo para ficar online, né? A realidade. E às vezes estava, no final do dia, já estava para dormir mesmo. E quando eu estava na rua, eu usava a internet de um café, saía para usar o Wi-Fi da praça, né? Então, assim, eu gastei $80, por causa disso que você falou. Saí aí, vamos comer uma coisa diferente, né? Aí, pô, aí vinha uma lembrança, vou comprar uma lembrança. Não gastei mais que isso. Sim, sim. Nós tivemos gastos bem parecidos. Me diz uma coisa, por exemplo, eu sou fotógrafo, quero trabalhar a bordo. Que dica o Marcos, que já é agora um tripulante experiente em fotografia, tem para passar para o Marcelo aqui? Bem, o Primeiro, inglês fazer o curso da profissão tripulante, óbvio. claro, até porque a pessoa já vai estar assistindo aqui, né? Então, o inglês é primordial, né? Porque do avançado, do intermediário melhorado para o avançado, vamos botar assim, tá? Intermediário ainda ficaria um pouco na dúvida, porque o fotógrafo ele tá com o passageiro o tempo inteiro conversando. Você precisa atender o passageiro na loja, entendeu? Para você. Ele chega ali com a dúvida: como que eu vou comprar essa foto? Você precisa navegar no sistema ali da Princess, chegar até aquela fotografia, você precisa. E eles gostam de conversar também, né? Falar sobre. Tá maravilhoso o navio, tá muito bom, tô adorando, não sei o quê. Então ali você tá conversando com eles o tempo todo. E aí gosta de saber também de onde você é, o que você está fazendo aqui e tal. Então, assim, a fotografia ela tem esse contato muito grande com o passageiro, que o inglês acaba tendo, né, que ser primordial. Outra é você gostar de fotografia. Que talvez se eu não gostasse de fotografia, eu seguia ali aquelas regras, o plano ABC, talvez eu não tivesse ficado, né? E um diferencial é você saber vender. Ser um vendedor. Tudo hoje em dia é venda, né? Tem o pessoal que vende pacote de bebidas, né? No dia, aquele primeiro dia de embarque. Tem gente que vende tudo. O pessoal do spa, tudo é venda. Tudo é venda. Na nossa vida hoje, todo dia é venda, né? E na fotografia, se você consegue vender mais, você ganha mais comissão.
Por quê? Tá? Dentro da Princess, fora dessa nossa rotina, eles têm um serviço, um extra, que é um ensaio fotográfico com o Master Photographer no navio. Entendeu? Eles têm 2 sistemas, que é o walk around, que é aquelas fotos no deck, restaurante, mas não é restaurante daquele da mesa. Há fotos em lugares mais elaborados que o Master Photographer te pega para uma sessão de 30 minutos para você fazer sua foto de casal ou de família. E também tem aquela foto do estúdio, com a iluminação toda, com a luz do estúdio, um puff legal e tal. Então, esses 2 serviços, eles são vendidos na loja. E ali é uma comissão extra, em cima do que você está ganhando. É uma comissão em cima da meta do departamento, é uma comissão em cima do seu salário. Então, tinha fotógrafos, vendedores, que eles faziam assim $300 numa saída. A gente está falando de um salário de 1.200. Né? Não estou botando a comissão do departamento. Estou botando... O cara está vendendo ensaio fotográfico no navio. Ou no estúdio, ou no walk around. Então, esse cara, ele acrescenta no salário dele, além de tudo que ele está ganhando, essa comissão extra, esse bônus, por estar vendendo ensaio. Mas o cara, eu admirava muito ele. Ele era do sul da África, South África, tá? Ele tinha uma lábia, tipo assim, ele chegava para você, começava a conversar, não, cara, mas que família linda, meu Deus. E aí, tá curtindo o cruzeiro e tal? No final, pum, o cara vendia um ensaio para aquela família. Entendeu? Por causa que ele já conversou, já encantou a família. E a gente ficava assim, ó, caraca! No final a gente vendia assim, extra de ensaio. 1.200, 1.500, 800, 600. Ele vendia 4.500, 6, 7. Ele não era só fotógrafo, ele era um vendedor. Vendedor. Né? Eu falo, nós agora, Marcos, nós temos na nossa mentoria, nós temos uma live semanal, né? Onde eu falo com os alunos toda semana sobre formas de atendimento, tiro dúvidas sobre o navio. Outro dia me perguntaram se tem detetor de fumaça dentro do banheiro da cabine, né? Já quer fumar, então, né, pessoal? É bem isso. Aí eu falo, olha, não pode usar o laque também, as meninas que jogam coisa no cabelo, porque vai disparar. Então, eu explico muita coisa da vida a bordo, né? E é uma coisa que eu sempre explico também, que não é só para quem vai trabalhar em vendas, né? Isso que você acabou de dizer. A pessoa tem que ser vendedora, porque você vai começar a vender no momento da entrevista. Isso. Né? Então, a gente pode dizer que o Marcos fez uma venda muito bem feita na entrevista. Quando você foi entrevistado, você vendeu, né, a sua força de trabalho, a sua energia para estar lá e desempenhar a sua função. Né? Eu tive uma pergunta relacionada à venda. Ele me perguntou o seguinte, ele falou, como que você convenceria uma pessoa a comprar aquela fotografia? Boa, manda pra gente aí essa dica. Então, aí o que eu fiz? Eu linkei no meu dia a dia de fotógrafo de casamento, que muitas das vezes o noivo ele acha caro. Caramba, foto de casamento é muito caro, né? E se você for pôr aquela fotografia de casamento em relação a outros produtos, por exemplo, o vestido da noiva, a maquiagem, ela não é um serviço caro, porque a fotografia ela é para sempre. Ela está eternizada ali, principalmente aquela fotografia impressa, né? Que é o nosso foco sempre é você tentar que a pessoa imprima aquela foto. E aí eu falei com o meu entrevistador na época, eu falei, olha, eu convenceria o noivo a olhar para esse lado. O vestido ele vai devolver, pagou mais caro pelo aluguel do vestido da noiva e devolveu o vestido da noiva. A maquiagem durou poucas horas. O DJ foi embora, né? E a fotografia que ele está chorando, né? Vamos botar assim, é a única coisa que ele vai ter eterna daquele momento. Então, assim, foi uma maneira de eu trazer
aquele meu argumento para dentro, e realmente era verdade. Chegava, a gente falava, não, mas olha a fotografia linda. Teve um casal que eu me emocionei muito também, assim, quando eles estavam, tipo assim, a gente já estava fazendo, a gente pagava numa geleira, né, aquele iceberg gigante. E ali você tinha a meta de você fotografar na geleira, você tinha que ter pelo menos 100 fotos. Você ficava andando nos decks, você precisava de menos 100 fotos. Aí eu olhei aquele casal assim e falei, vamos fazer uma foto? Não quer fazer uma foto? Tá bonito, a geleira tá atrás de vocês, né? Ah, tá bom. Tá bom, vamos lá, vamos fazer. Cliquei. Assim, eu cliquei, marquei bem eles, né? Assim, já sabia quem é. As pessoas, quando você que faz a foto, você olha aquela foto, você sabe que é sua. Você fala, essa foto é minha, né? E aí eu cheguei na loja, trocando do horário, e o cara tava com uma foto gigante, impressa, um bloco. A gente tinha fotos de grandes formatos, grandes, tá? Aí eu falei, essa foto é minha. Aí ele falou, eu acho que foi você mesmo. Ele falou, cara, eu apaixonei pela foto. Olha o tamanho que ele comprou a foto, é uma foto gigante. Eu fiquei muito feliz com aquilo, muito feliz, entendeu? Porque você se sente realizado também, né? De você ver, caramba, eu não precisei nem, tipo assim, é um bom trabalho já no clique, né? Já é meio caminho andado. Então Sim, eu fiquei muito sim. feliz com aquilo. E aquilo te motiva você, né, cada vez mais estar sempre buscando melhores cliques e para ter melhores vendas, óbvio. Legal. Isso daí realmente você me puxou a memória aqui de quando saía para correr, eu fazia uma montanha com os amigos e eu via, né? Nossa, essa foto vai ficar top. Você já sabe que a foto vai ficar Isso, boa antes de clicar, antes, né? é. E aí você vai lá, faz o clique, e aí passam alguns dias e aquela foto que você fez acaba virando a foto de perfil do WhatsApp da pessoa, É, sabe? Acaba virando a foto de perfil do Instagram da pessoa. Por quê? Porque aquela foto ficou top. Antes de clicar, você já sabe, né? Que legal. Me diz uma coisa, eu fiquei curioso do seguinte, como funciona a edição lá dentro? Né? Porque as fotos são ó. editadas também. Você tem que parar e fazer aquela milhares de edição ou tem um departamento que cuida disso? Então, quando eu entrei na Princess, tinha o manager, tinha o lab manager, que era o gerente do laboratório, e o manager da loja, tá? O gallery manager, o manager da galeria, o manager do laboratório e o manager. Aí, logo depois de 2 meses, eles extinguiram a função de manager da loja. Então, a Princess cortou essa função. E o manager do laboratório passa, então, a ser o manager também da loja. Tá? Eles unificaram aí, a pessoa cuida da loja e cuida do laboratório. E quem acaba auxiliando esse manager do laboratório, na loja, é o senior fotógrafo. Tá? Então, o senior fotógrafo, ele acaba dando uma cobertura maior ali hoje na loja, né? Com uma senha que precisa fazer um reembolso, uma senha para dar um desconto. O senior fotógrafo tem essa função também. E o manager do laboratório, ele cuida da parte da edição. No caso, hoje não é mais uma edição totalmente, não é mais uma edição manual, né? Isso, graças a Deus, não tem mais. A gente tem lá os settings que a gente tem que usar da máquina, tá? E aquilo é descarregado num sistema que a Princess tem. E ali é ajustado a luz, né? A luz, o balanço de cores, o contraste, o brilho. Automaticamente, essa edição, em 2 segundos, edita 200 fotos, 1000 fotos. Nossa, maravilha. Porque, nossa, na hora que você falou lá de 2.500 fotos, né, que você tirava na saída, imaginei, nossa, editar isso tudo deve ser uma loucura. Então, tem um É feito sistema por inteligência automatizado, artificial, é por isso. IA, que legal, que legal. Então, Bom, tem algumas empresas que elas ainda trabalham, inclusive a Princess, não são todos os navios ainda, trabalham com aquele antigo modelo de imprimir a foto, tá?
e você está ali na galeria procurando sua foto impressa na parede, né? Algumas companhias têm, a Princess parece que ainda não está em todos os navios. Porém, nos navios da Princess, na maioria deles, já é feito por sistema de reconhecimento facial. Então, se eu tirei a sua foto, você vai tocar com a sua pulseira no computador da loja, todas as fotos que foram feitas suas, tá? O sistema ele vai reconhecer e ele vai jogar na sua conta. Para quem faz corrida de rua, para quem participa de eventos, né, igual São Silvestre, desse jeito, tem uma empresa aqui no Brasil que é a Fotop, né? Você entra, ele faz reconhecimento facial e puxa todas as fotos de uma vez só. E isso realmente é bem legal. Na MSC, quando eu estava lá, não sei dizer como é hoje, né? Existia uma avenida, uma galeria de fotos, e aí estava a foto de todo mundo lá exposta. Muito legal isso. Me diz uma coisa agora, né? Eu acabei esquecendo aqui. Entre você fazer a matrícula na nossa mentoria e estar a bordo, quanto tempo decorreu? Eu fiz a matrícula em maio. Logo que eu fiz a matrícula, na primeira semana, eu já peguei ali os dicas do STCW, né? E aí eu já fiz o STCW, já tinha uma turma aberta e estava na iminência de voltar a ser presencial as aulas, né? E tipo, em julho vai voltar a ser presencial, uma coisa assim, a portaria tinha vencido com a CIAMEN, né? No caso que eu fiz aqui no Rio. Então eu falei, vou fazer, não vou arriscar. Fiz logo em maio aquele STCW. Em agosto, eu comecei a fazer as inscrições, né? Enviar para as empresas recrutadoras. E no final de agosto já tinha a resposta da Portside. Aí já foi setembro, outubro e novembro. Eu tive 3 entrevistas com a Princess, setembro, outubro, novembro. A última foi 1º de novembro de 2024. Tá? E aí, já em dezembro de 24, eu recebi a minha data para dezembro 24, que eu ia fazer a Grécia. Aí eu falei, caramba, tá, beleza. Já estava pronto, já tinha me preparado. E aí fiquei naquela expectativa e cancelaram. Eu falei, caramba, cancelaram. Manda e-mail. Cadê minha data? Você fica naquela ansiedade, né? Aí, quando foi em fevereiro de 25, eu recebi a rotação para março 25. Já estava pronto. Falei, mala tá pronta. Beleza. Me cancelaram novamente. Mas aí eu já ia para o Alasca mesmo. Março já ia para o Alasca. Eu ia começar 23 de março. Tá? E aí me cancelaram o Alasca. E eu falei, agora eu vou só esperar. Não vou mais criar aquela expectativa. Aí cancelaram numa semana. Na outra semana já veio 24 de abril. Exatamente um mês depois. Porque o navio tinha entrado no dry dock. Então, eu acho que eles reorganizaram a galera e comecei no dia 24 de abril. Deu um ano. Então, assim, a grosso modo, meses. Da hora que você começou a enviar o currículo, que foi agosto, e você embarcou em março, foi menos ainda. Não, do início do curso em maio a embarque foram 11 meses, vamos botar assim. Legal. E, finalizando aqui, o que você diria, assim, que dica você daria para quem está pensando ainda em entrar na Academia Tripulante? Agora nós mudamos o nome, Academia Tripulante, não é mais Projeto Tripulante. Que dica você daria? Você recomenda o que você fez? Sim, recomendo, até porque ali a gente já se sente um pouco com os casos de cada um, né? Você vê que te dá forças também para você não desistir, né? Por causa da idade, por causa do inglês, por causa disso, moro longe, moro aqui, não sei o que e tal. Então, ali, com a experiência que as pessoas vão passando, você vê que você não está sozinho. Tipo assim, o problema não é... Vou te falar um outro caso. Eu tenho uma perda auditiva.
dos dois ouvidos, né? Dos dois lados. Então eu procurei muita informação sobre isso, que o meu maior medo era não embarcar por causa da minha perda auditiva, tá? E quando eu descobri, eu fui fazer uma audiometria, porque quando eu comecei a ler sobre vida a bordo, eu vi que era um dos pré-requisitos. E eu sabia que eu tinha uma perda auditiva, mas eu não sabia o grau que eu tinha essa perda, tá? Então eu fiz por conta própria uma audiometria para saber o que eu ia fazer, tá? E aí a fono me fala o seguinte: o seu ouvido direito tá assim destruído. Foi um balde de água fria, né? E do seu ouvido esquerdo, você também tá com uma baixa audição. Aí eu falei, não vou nem continuar. Eu vou nem continuar. Aí eu comecei a ver pessoas ali falando, não, eu tinha um problema do lado direito, eu não ouvia direito, aí eu ouvi do esquerdo. Aí eu falei, sabe uma coisa, vou tentar, né? Durante o medical, né, o que faz lá a audiometria lá na cabine e tudo, não tem pra onde escapar. Tipo assim, a minha audição, ela tava na curva da reprovação. Um número mais, eu não entrava. Não entrava. Nossa, Entendeu? então, assim, realmente essa vivência com quem está lá faz a diferença. Porque você disse que outras pessoas também estavam tendo esse problema, né? Uhum. E mesmo assim aí você viu que os outros também tinham problema e conseguiu, né? Resolveu continuar e deu certo. Foi. Que legal, que legal. E isso serve até de informação para outros também, né? É. Isso que a gente está fazendo aqui vai ficar disponível para os alunos, profissão tripulante, vai ficar disponível no YouTube também. Outras pessoas que falam, eu não vou nem tentar porque eu ouço mal. E no seu caso, essa perda auditiva também não foi um problema, graças a Deus deu tudo certo. Isso. Pagou as dívidas do cartão, fez um pezinho de meia, Exato. e hoje estamos aqui agora aguardando o novo embarque, né, Marcos? Exato. Que legal. Eu vou te agradecer demais aqui por tudo que a gente conversou aqui. Muito obrigado mesmo. Você. Valeu mesmo, Marcão. Abraço. Até a próxima. Tchau.